e por isso essas pessoas enfrentaram uma tarefa difícil. Naturalmente, não podemos dizer que suas atitudes e soluções foram sempre corretas, mas dada a magnitude da tarefa a que se propuseram e dado também o impacto que sua obra teve sobre a igreja através dos séculos, temos razões de sobra para chamar o século IV e o começo do século V de século dos gigantes. Aí, claro, algumas pessoas não aceitam essas terminologias e começam a buscar defeitos nas obras de Atanásio, nas obras de Agostinho, de Orígenes, tá certo? Tem outro apologista também muito importante, Irineu de Leão. Agora, olhando para esses críticos, a gente vê o seguinte: é muito fácil você ficar dentro do seu gabinete criticando o que os outros estão fazendo e não fazendo nada. Então, é melhor, mesmo que você cometa alguns erros, mas que você, cometendo esses erros, você tente acertar. Então, é melhor a ação do que o comodismo. Então, muitas das vezes a pessoa fala, não vou fazer porque senão eu posso cometer um erro. Tá, aí você não fazendo, no que você está ajudando? Então, isso vale para muitas situações. Situação na qual a igreja precisa de pessoas para ensinar, a igreja precisa de pessoas para evangelizar, né, para abrir pontos de pregação, para dirigir pontos de pregação. E claro, óbvio, você vai cometer erros, nós somos humanos, nós somos falhos, tá ok? Então, somente quando nós fomos glorificados, quando nós estivermos com Cristo e recebemos nosso novo nome, aí não vai caber mais erros, mas aí vamos estar na glória. Enquanto nós estamos aqui nesse campo de batalha, é necessária a ação, que foi exatamente o que fizeram esses homens na chamada Era dos Gigantes. Se você for buscar erros em Agostinho, você vai encontrar muitos erros. Mas quanto da obra de Agostinho foi de fato uma obra edificante e uma obra importante, e o quanto ela ajudou a igreja durante tantos séculos. Tanto que mesmo com a reforma protestante, os grandes reformadores lançavam mão largamente das obras de Agostinho, das obras de Irineu, ok? Das obras de Atanásio, de muitos dos concílios, não todos, mas alguns concílios importantes, dos credos, credo apostólico, por exemplo. Então foram atitudes de pessoas que se dispuseram a batalhar pelo reino de Deus. Cometeram erros, certamente, porque são humanos, mas não cometeram o pior erro, que é o erro do comodismo, tá certo? Então o erro no qual você não terá ajudado em nada ao reino de Deus. Então eles ajudaram, de fato, se dispuseram, cometeram erros, mas também fizeram grandes coisas aí para o reino de Deus. Antes de terminar este capítulo, temos de mencionar algumas mudanças que ocorreram como resultado da conversão de Constantino e que não teremos ocasião de discutir mais adiante. Refiro-me às mudanças relacionadas com o culto. Olha aí, aqui onde liga o alerta, hein, o sinal vermelho. As interferências que passam a ter no culto, porque, pensa comigo, é fácil a gente chegar nessa conclusão. Qual era a situação da igreja antes de Constantino? Perseguida, intensamente perseguida. Na época de Diocleciano, por exemplo, ele mandou destruir os templos que haviam sido construídos. Então o cristianismo já começava a ter assim alguma liberdade, algum poder em alguns lugares, tanto que começaram a construir templos, ok? Mas Diocleciano tratou de pôr abaixo. Então destruiu muitos templos, tentou destruir todos os livros, matou muitos cristãos, ok? Mas durante muitos tempos os cristãos tiveram que se contentar em cultuar a Deus aonde dava. Então cultuar a Deus numa catacumba, nos desertos, se reunir em horários não convencionais, pela madrugada, pela noite, ok? Então situações nas quais o culto tinha que acontecer. Então olha o amor dessas pessoas pelo culto, né? Olha o amor dessas pessoas por servir a Deus. É extraordinário, né? Eles enfrentavam todas essas dificuldades para poder servir a Deus da maneira que desse, da maneira que eles conseguissem. Então, eles se reuniam, né, correndo o risco, mas adoravam, serviam a Cristo. E aí, obviamente, o formato, a liturgia, devia ser muito simples, né? Então, se reuniam, cantavam um hino, liam algum salmo, né, traziam algum estudo breve, contavam um testemunho, partiam o pão, faziam a ceia do Senhor, e aí, como o próprio Plínio fala, se comprometiam, né, em dar testemunho cristão, em honrar a Cristo, e daí se dispersavam para suas casas. Então, uma liturgia muito, muito simples. Agora, quando você tem este mesmo cristianismo, agora com a anuência do Império,
com grandes templos, grandes basílicas sendo construídas, com a presença do imperador e de autoridades, dignatários do império, comparecendo agora a essas reuniões. Obviamente, a galera vai interferir na coisa, né? Eles vão começar a dizer, olha, precisa de um pouco mais de pompa, de circunstância, um pouco mais de ouro, né? Um pouco mais de seda, de cerimoniais, né? Então, você vai ter agora um culto que está voltado agora à grandeza. Está voltado agora, né, a esta coisa mais visual, mais plástica, né? Que traga um pouco mais de engrandecimento, né? De nobreza para essas práticas. Então o objetivo mais não é apenas adorar e servir a pessoa bendita de Cristo, mas sim servir mesmo como um teatro, como encenação, né? Como algo que seja grandioso, algo que de fato seja magnífico, né? Até a época de Constantino, o culto cristão era relativamente simples. No princípio, os cristãos se reuniam para adorar em casas particulares. Depois começaram a se reunir também em cemitérios. Seja magnífico, né? Até a época de Constantino, o culto cristão era relativamente simples. No princípio, os cristãos se reuniam para adorar em casas particulares. Depois começaram a se reunir também em cemitérios. Olha que lugar, né, de culto. Cemitérios, catacumbas romanas. No século III já havia lugares dedicados especificamente ao culto. A igreja mais antiga descoberta até agora é o de Dura Europos. Tem uma imagem dela. Depois eu vou conseguir para vocês. É muito lindo, muito maravilhoso. A gente vê aquele lugar, a gente pensar que os irmãos se reuniram ali há tanto tempo atrás para realizar um culto tão simples, mas tão amoroso, tão verdadeiro, dedicado à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Dura Europos, que data aproximadamente de 270 da era cristã. Era um local, eu lembro aqui da imagem, parece até um galpão subterrâneo. E aí tem lá um altar simples, tem alguns assentos, né? Então depois eu providencio essa imagem aí pra gente, ok? Dura Europos, que data aproximadamente 270 da era cristã. Mas também essa igreja não passa de uma pequena habitação decorada somente com algumas pinturas murais de caráter quase primitivo. Depois da conversão de Constantino, o culto cristão começou a sentir a influência do protocolo imperial. É aí onde entra as modificações. Para quê? Para que agora a igreja se apresente ante estas autoridades dignatárias com a grandeza de que eles esperam, com a grandeza que eles requerem. Então, é a questão na qual o culto agora está voltado para determinadas pessoas. Aí, claro que nós também temos que prestar atenção e tomar muito cuidado com isso, né? Claro que nós também temos que tomar muito cuidado para não entrarmos também nesta onda, ok? Também não tomarmos esse mau caminho que foi tomado aí pela instituição, né, durante esta época. Vamos lá. Depois da conversão de Constantino, o culto cristão começou a sentir a influência do protocolo imperial. O incenso, que até então tinha sido sinal do culto ao imperador, apareceu nas igrejas cristãs. Segura essa aí, né? Mostra para mim onde está no culto cristão. Se você procurar no Antigo Testamento, tem. Então, era um elemento do templo, do tabernáculo. Estava presente no culto do tabernáculo, ok? Mas não esteve presente no culto cristão. Em momento algum, Cristo fala de incenso. Em momento algum, você vê cristãos, não, tem que preparar o incenso, tem que encher o cenáculo de incenso. Não estão presentes, não são elementos do culto cristão. Não tem mais lugar no culto cristão, ok? Porque eram figuras do Antigo Testamento que eram símbolos, que se concretizaram todas em Cristo. O culto agora é todo em torno de Cristo, é um culto espiritual. É um culto no qual a gente se reúne para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e sente a sua presença. Mas isso não é suficiente, né? Para o imperador e para a aristocracia. Olha só. O incenso, que até então tinha sido sinal de culto do imperador, estão começando a tomar um monte de coisa emprestada. Apareceu nas igrejas cristãs. Os ministros que oficiavam no culto começaram a usar vestimentas
ricamente ornamentadas durante a ocasião, em sinal de respeito pela reunião. Pela mesma razão, vários gestos de respeito normalmente feitos diante do imperador começaram a surgir também no culto. Além disso, apareceu o costume de iniciar-se o culto com uma procissão. Outro elemento que nunca pertenceu à igreja. Em que momento o apóstolo Paulo aconselhou os irmãos de Corinto a sair em procissão da igreja de Corinto até a igreja de Atena, né? A sair em procissão da igreja de Éfeso até a igreja de Colossos? Procissões não pertencem à igreja, não são práticas do culto cristão, são práticas do culto pagão. Inclusive a gente vai ver templos pagãos transformados em igreja e práticas pagãs adotadas pela igreja, inclusive essa procissão. O Panteão de Roma, um templo pagão, tinham cerimoniais que não eram celebrados dentro do templo, eram celebrados em procissões. E aí havia um altar que também estava lá de fora, e aí a procissão ou começava ou terminava no Panteão, mas não era dentro, era uma procissão realizada fora, para que pudesse agregar as pessoas pudessem também oferecer sacrifícios, prestar reverência. Procissões. Temos aqui já o incenso e a procissão, que era um costume pagão que foi incorporado agora à igreja. Olha o sincretismo. Olha o processo de sincretização aí. Vamos lá. Além disso, apareceu o costume de iniciar o culto com uma procissão. Para dar mais destaque a essa procissão, surgiram os coros. Como resultado, a longo prazo, a congregação participava cada vez menos do culto. O culto, que depois vai se constituir na missa, a missa é uma grande encenação na qual a participação do povo vai ser tão diminuída, tão excluída, que vai chegar um momento em que o padre vai rezar a missa em latim, ok? Em países que não falam latim, em lugares junto a pessoas que não falam latim, que não conhecem, mas é rezado em latim. E a única participação das pessoas é estar ali e assistir, e ver, e receber depois a hóstia, tá certo? A comunhão. Então você tem na missa uma grande encenação, é feita uma encenação, não tem uma participação direta. Até que depois vão haver transformações, então vem o Vaticano II, vem as práticas da atualidade, então tem um envolvimento maior das pessoas com o que está acontecendo. Mas neste momento aqui principiou uma alteração, e essa alteração vai dar aquilo que há pouco tempo atrás via-se na missa, na qual era realizada ali aquela encenação sem requerer mais a participação do povo, né? O povo não participava diretamente do que estava acontecendo. Pelo menos desde o século II, os cristãos tinham se acostumado a comemorar o aniversário da morte de um mártir, celebrando a ceia no lugar onde ele estava enterrado. Então é um costume da igreja perseguida, tá? É um costume da igreja perseguida. Então foram construídas igrejas em muitos desses lugares. Olha aí. Vai começar um processo que começa bem. Mas depois vai começar a tomar caminhos obscuros, né? Não demorou para que as pessoas pensassem que o culto teria significado especial se celebrado em uma dessas igrejas, por causa da presença das relíquias do mártir. Pronto, agora a fé não é mais espiritual. A fé está ligada à relíquia. A fé está ligada aos ossos daquele mártir que morreu ali. A fé está ligada a um pedaço da cruz que foi trazido para aquele lugar. Acerta uma pena do anjo Miguel. Assim, esses foram, né, os objetos, as relíquias, que fizeram com que os traficantes de relíquias ganhassem muito dinheiro com isso. Então eles faziam essas relíquias circularem, cobravam pela visitação, e as pessoas acreditavam que eram abençoadas por participarem, por tocarem, por estarem naqueles lugares, participarem de missas naqueles lugares. E a fé agora está voltada para o material, para o físico, e não mais para o espiritual. E aí, infelizmente, a gente vê
o ressurgimento dessa maldita prática de idolatria diante das relíquias que são praticadas atualmente, principalmente nas neopentecostais. Quando você vê o tijolinho sagrado, você vê o feijão mágico, né? Tem um camarada lá que tentou vender feijão mágico com cura da Covid. Você vê a pedra do Monte Sinai, o óleo, lambuzar a casa toda de óleo, como tem uma novidade agora aí, é o pessoal que está anunciando um cataclisma aí para o dia 30 e mandou lambuzar tudo de óleo, sendo que, biblicamente falando, o óleo é utilizado apenas pelo presbítero como unção sobre aquele que está enfermo, só, nada mais. A nossa unção, a certa unção para a nossa consagração é a presença do Espírito Santo. Esse é o óleo de Deus que desce sobre nós, é a presença maravilhosa do Espírito Santo.